E aí galera, Little Tom então aqui com vocês, finalmente para falar sobre Cérebus, a versão brasileira, né, do Aardvark, ou o Porco da Terra, né, o Earth Pig. Então eu sou o Little Tom, você está no Little Tom Nerd, o canal que fala principalmente de quadrinhos, mas não apenas disso. Hoje eu vou falar sobre o Cérebus, que é um dos personagens que eu mais gosto, né, já conheço o Cérebus há muitos anos, ali mais ou menos por 2008, né, 2008 para cá, bastante tempo. Eu já li a série completa. Eu tenho vários encadernados, né? Eu tenho os 10 primeiros encadernados, né? Para fazer comparações. Além disso, eu tenho alguns outros materiais de curiosidade. Por exemplo, isso aqui que foi a republicação dos Cérebus, né? Que saiu ali nos anos 80. E eu também tenho um volume original de Espadas de Cérebus, só que não é o mesmo volume, né? Aqui é o volume 2, né? A capa da Futuro do próximo vai ser esse aqui. Então, ok. O que acontece nesses Cérebus aqui? A gente tem a edição brasileira, que é nitidamente maior do que a edição original canadense, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa no tamanho, né? Olha aqui a diferença. A edição brasileira maior. Se você comparar também com o encadernado, encadernadão aí, também dá pra ver, né? Que ela é tanto maior quanto mais larga, né? O porquê da escolha do tamanho maior pela editora Futuro, eu não sei. Não sei se era compensador, né, para a editora ou para a gráfica imprimir isso em tamanho um pouco menor, como é o tamanho original. Porque se a gente comparar as Espadas de Cérebus original, né, menorzinha, e a versão, né, tipo formato americano, ela já é menor, né? A Espada de Cérebus ela é mais baixa, porém mais larga, né? Vamos ver aqui como é que ficou a brazuca, né, que é o que realmente interessa para vocês. Ó. Começa dizendo que a capa, né, tipo um vernizinho, ela é bem lisinha, né? Tem orelhas, que não tem no original, não tem essas orelhinhas. Ó. Acho que eu mostrei rapidamente no short, né? Tem essas orelhas. A guarda é uma cena, né, que tem dentro da revista, né? Frontispício. A parte de trás mostra as capas das 4 histórias, né? Que quando eu pedi a Futuro, eu perguntei para o editor se eles ainda tinham esses cards, né? Aqui, que são as 4 capas, né? O cara me disse que sim, que ainda tinha, né? E aí ele me mandou. Né? E quem acompanhou a saga para publicar os Cérebus aqui no Brasil, pela Futuro, vocês sabem que ele foi lançado em uma campanha primeiro, mas a campanha foi lançada como tudo ou nada e, segundo ele me falou, não deu certo por isso, né? E aí depois não, quando ele resolveu fazer como campanha Flex, aí deu certo, né? Para imprimir o tanto que foi pago. Achei curioso aqui esse card porque ele tá com uma assinatura do Dave Sim bem aqui na barriguinha dos Cérebros. Não sei se repararam nisso na hora de fazer esse card aqui, né? Aqui na capa de trás tem um pouco de descrição sobre a coisa toda, né? Quando entra aqui você tem os dados técnicos, né? Eu não costumo falar muito sobre os dados técnicos, isso é mais coisa lá do Revistinha em Foco, né? Meu amigo Ed Pontes. Mas o que é que tem aqui, ó? Edição 2024, editora Futuro, Espadas de Cérebus número 1, com Cérebus número 1 a 4, publicadas no Canadá entre dezembro de 77, né? E o começo ali de 78. Inicialmente era uma publicação bimestral, era o ritmo que o Dave conseguia manter. Diagramação em letras Lilia Mitsunaga, né? Profissional super conhecida da gente já. Tradução do Márcio dos Santos Rodrigues, né, que é um cara que eu já acompanho no Instagram há algum tempo, né, que sempre ele está falando sobre quadrinhos, acho que principalmente sobre quadrinhos africanos, né, o que é uma coisa interessante porque o Aardvark, o animal no qual o Cérebus foi baseado, ele é um animal que ocorre ali na África, né, então é uma curiosidade interessante. Aqui você vê os Cérebus em 4 momentos diferentes, né, seria a edição 1, a edição 2, a edição 3 e a edição 4, onde ele já está mais diferente, ó, o medalhão pintado, né, sem o elmo de chifres, né. Aqui na segunda história ele está com uma espécie de casaco, de pelo, né, aqui para proteger ele do frio. O título, Espadas de Cérebus, ficou um pouco diferente, né, eles adaptaram. Veja aí como é o original e como ficou o brasileiro, mas ficou muito bom. A edição tem coisa de 100 páginas, né, cada história tem mais ou menos 20 páginas aqui. Depois você tem um sumário com os títulos das histórias, o mapa,
né, do mundo dos cérebros, que foi inventado pelo cunhado dele na época. Você tem aqui as traduções e algumas adaptações dos termos do mapa, né? Não faz grande diferença, na verdade. Aqui ele estava imitando o estilo Espada Selvagem de Conan mesmo, né? Mapa, histórias. Em seguida, o tradutor Márcio dos Santos Rodrigues, ele faz aqui uma introdução, né, sobre os cérebros, como veio a ser, né, e como veio parar no Brasil. E ele fala uma coisa que eu não sabia, que na hora de decidir como chamar os cérebros no Brasil, né, há algo interessante. Quando o Dave inventou os cérebros, na verdade, eles estavam querendo fazer um Cerberus, né, como é o monstro lá das 3 cabeças, né, o cachorro infernal da lenda grega. Só que eles escreveram errado. Então ficou Cerebus, né? Tem gente aí que chama ainda de Cerberus, mas não é. Cerberus é o cão do inferno. O porquinho é Cerebus, né? Dá pra você ler direitinho. Então ele conta aqui como é que se deu e que o nome Cerebus foi cunhado no número 2 das Tartarugas Ninja no Brasil, né? Do Pipoca Nanquim, que foram eles que decidiram traduzir como Cerebus o Aardvark, né? E não como Cerebus o Porco da Terra, que é uma tradução possível, né? O aardvark é um animal muito, muito estranho, né, pra gente, muito curioso. Eu pensava que fosse uma espécie de um tamanduá, né, que na verdade o tamanduá, ele é uma espécie de criatura e o porco da terra, né, ou aardvark é outro tipo de criatura. Eles não têm nem mesmo, não são nem da mesma família, né. O aardvark, ele é mais aparentado do elefante, por incrível que pareça, embora ele seja mais ou menos do tamanho de um cachorro, né, e o que fica a ver, além do focinho longo, é que eles se alimentam mais ou menos das mesmas coisas, né, de cupim, formiga, embora o aardvark também possa eventualmente comer alguma coisa de carne, né, e ele tem dentes, né, que o nosso tamanduá não tem. Então aqui você tem dedicatórias que estão no volume original, né, no primeiro volume dos encadernados de cérebros tem essas dedicatórias aqui, né, e aí, beleza, começa a história. Então, também tem um marcador de páginas, ó, com essa imagem aqui, né. Excelente opção, então, pelo papel offset, combina muito bem, ó. O único cinza que você vai encontrar na página é os cérebros, o resto tudo é preto e branco, né? Se a gente comparar também a questão do papel, ó, no original é papel jornal, né? Com o tempo dá aquela amarelada, né? Mas não atrapalha a leitura em nada, né? E isso foi uma forma dele baratear o custo, né? Inclusive nessa edição aqui, que é a reedição da bimestral, aqui ela é mais ou menos a mesma coisa. Ele faz uma introdução e paginazinhas também, ó, amareladas. Essa primeira história dele parece muito, né, com aquela história do Conan da Torre do Elefante, né, de entrar numa torre, no caso ele vai enfrentar lá o mago e vai em busca da Joia da Chama, que depois virou o nome dessa primeira história. Originalmente ela não foi titulada, era só Cerebus o Aardvark. Eu conheço os Cerebus há tanto tempo também, porque eu li uma Wizard lá nos anos 90, que tinha uma entrevista com o Dave Sim. Meu inglês ainda era muito ruim, eu não conseguia entender quase nada, mas foi suficiente para eu me interessar pelo personagem. E aí depois quando eu tive mais acesso à internet e tudo, e descobri que tinha gente fazendo tradução e colocando os scans para ler, aí eu fui me interessar em baixar e ler, e cheguei a ajudar a fazer algumas traduções. Então, depois eu mostro isso para vocês. Então, coisa de 100 páginas, papel offset, 4 histórias, né, com uma tradução muito boa, que eu estranhei alguns momentos os cérebros falando eu, porque ele se refere a si próprio na terceira pessoa. Então ele diz, Cérebros gostaria de tomar uma cerveja, mas existem momentos em que ele fala eu. Eu dei uma conferida, né, nos originais, que ele fala na primeira pessoa em alguns momentos, e eu nem lembrava disso. Então quando eu estava lendo a tradução do brasileiro, isso me incomodou um pouco, mas depois eu fui ver que realmente ele se chama de eu em algumas partes, e em outras que no original ele se chama, né, na terceira pessoa se chama Cerebus. Aqui o Márcio Rodrigues optou pela tradução eu, porque fica melhor na hora de ele falar, né? Quando ele fala, se ele lê uma coisa, se você está lendo ele falando na terceira pessoa, nem tudo encaixa muito bem, né? Fica esquisito. Não soa naturalmente, né, como alguém falaria em língua portuguesa do Brasil, né? Por exemplo, aqui, ó, ele diz assim, pirralho idiota, né? Já cansei, ou seja, eu cansei, né? A primeira fala dele aqui no encadernado, na verdade, já é um eu, né? E aqui ele diz, admiro sua covardia, balofo, né? Ele diz aqui, I admire your cowardice, obese one. Então, uma opção de tradução bem, bem legal mesmo. Então, assim, para quem quer um quadrinho que é histórico, porque o Dave foi o cara que iniciou, inclusive, com essa coisa dos encadernadões, né? Isso aqui, ninguém fazia isso na América antes. Isso aqui foi ideia dele, né? Para juntar todas as edições e vender, e deu uma confusão muito grande na época, porque ele vendia direto. Ele não vendia através de distribuidora. Então,
ele lucrou bastante e causou uma polêmica grande lá na época. O Dave sempre foi um cara polêmico, né? Para quem quer conhecer, saber por que o Cerebus é tão influente, por que ele aparece nas Tartarugas Ninja, por que tem outros personagens como os elfos do ElfQuest, por que eles aparecem em Cerebus em algum momento, né? É interessante você ler isso aqui. Eu acho que poderia ter ficado, talvez, mais em conta se eles tivessem lançado menorzinho, né? Se tivessem seguido essa linha aqui. Eu acho que talvez não seja muito interessante se eles conseguirem levar a publicação adiante, porque, por exemplo, tá aqui o encadernado. Olha a diferença, né? Então, se eles lançarem todo o primeiro volume assim, né? As edições 1 até 25 nesse formato, quando colocarem esse outro aqui, o pessoal que pira na batatinha, né, com as edições na estante em tamanhos desiguais, vai dar uma chiada, uma chorada. Mas aí talvez a futuro possa fazer uma edição assim, né? Ou cortar a menor, ou então fazer um encadernado gigante que nem esse aqui. Porque qualidade física tem, né? Quanto ao valor, eu paguei por isso aqui R$ 65,00 mais 20 do frete. Então, no final das contas, 85. Mas eu acho que valeu a pena. Eu não pretendia comprar, mas assim, como eu tenho muito material dele e eu queria ver como ficou a versão brasileira, né, para fazer essa comparação, eu resolvi arriscar e comprar. E a Futuro tá de parabéns, viu? A edição brasileira, ela é sim, vocês estão vendo, mais bonita do que a edição americana, né? Olha aqui, né? Papel offset, branquinho. Enquanto aqui você tem, né, o papelzinho, né, jornal amarelinho, né? Então, é mais interessante. Eu acho que quem está com essa curiosidade do Cerebus, será que vale a pena comprar, será que não vale comprar? Eu acho que você pode arriscar sim, né? Se você vê que não dá bom, né, que você não curtiu, que não é, nossa, pessoal, por que trouxeram isso, se não é tão bom assim, aí é de cada um, né? Porque são histórias de bárbaro. Se você gosta de Conan, eu acredito que você vai gostar disso aqui. Porque são histórias do Conan. Se você trocar o Cerebus pelo Conan, a diferença é que aqui tem algum humor, né? E no Conan não tem, né? Ou normalmente não tem. Então, nessa primeira, feiticeiro. Na segunda é um demônio. Na terceira é a Red Sophia. E aí no quarto número você tem o Elric, de Melanie Bonnet, né? Que aqui é chamado de Elrod. Não mostrei muito, né, da arte interna. O Dave Sim, ele procurava imitar o Barry Windsor Smith, né, no começo. Vou mostrar pra vocês, ó, o desenho Barry Windsor Smith, né? Espero que esteja encaixando bem aí na câmera, né? O Cerebus andando aqui a cavalo e tal. Eu também gostei da ordem de colocação das páginas aqui na brasileira, porque, por exemplo, nessa aqui, como começa com um texto e não começa com a história, não tem uma virada de página que é necessária para aquela surpresa, né, do leitor. Então a brasileira também se deu melhor nisso aqui. Aqui, abertura do Cativeiro em Boreala. Então é uma arte simples, né? Uma arte bem crua ainda, que à medida que vão passando as histórias, o Dave vai evoluindo o traço dele, do Cerebus, né? Ele vai ficando cada vez mais bem definido, né? E vai acontecendo uma coisa engraçada com ele, que ele vai ficando mais fofinho, digamos. E o focinho dele vai encurtando com o tempo. Talvez as imagens que vocês achem na internet aí do Cerebus é sempre ele com esse focinho curtinho, enquanto aqui, ó, ele lutando aqui contra a Red Sophia, né? Você percebe como o focinho dele é longo, né? Mas nunca tão longo quanto na primeira edição. Aqui mesmo na capa você já pode ver como o focinho encurtou em 4 histórias. Ó. Olha como era longo aqui na primeira edição, ó. E aqui na quarta história já tá, né, bem mais curto. O Cerebus foi fazer uma cirurgia de nariz, né, para encurtar. Né, o uso dele do nanquim vai ficando mais legal, ele vai conseguindo diferenciar melhor os planos, né, o que está mais à frente, o que está mais ao fundo. Tá aqui a propaganda, né, da capa da 2, ó. Exatamente a capa que eu mostrei para vocês. Eu pretendo abordar o Cerebus em outros vídeos também, né? Independente do lançamento ou não, né? Do segundo volume pela Futuro, espero que eles consigam, né? De repente aí, né, se eles quiserem fazer parceria com o canal, já deu o toque lá ele, pode fazer, que material do Cerebus eu recebo com certeza. Mas agora ele não tá me dando nada não, eu gastei minha graninha para comprar e valeu a compra, eu gostei do trabalho de todo mundo, todos foram bastante profissionais. Então assim, a edição em si, a história em si, eu não vou dizer que nossa, que histórias maravilhosas, merecem um 10 e tudo nas histórias, não. Nem no desenho, principalmente. Mas a edição em si, brasileira, tá 10, muito bonita mesmo. Esse formatão dela aqui, ó. Comparem com o formato americano de novo, para vocês terem uma ideia do tamanho. Se quiserem arriscar, né, num material anos 70, né, preto e branco, de bárbaro, né, com uma arte ainda num nível não muito legal, eu recomendo o Cerebus para vocês lerem, certo? Acho que vocês vão se divertir como se divertiriam lendo uma história do Conan, né? Depois eu espero mostrar melhor a minha coleção de Cerebus, algumas curiosidades para vocês. Eu já fiz isso em vídeos antigos, mas eu acho que dá para
para mostrar de novo e abordar de outras formas, né? Então, para quem quiser também conhecer mais material do David Sim, tem agora A Estranha Morte de Alex Raymond, né? Saiu em português, eu não esperava, né? Eu tenho também o material gringo. E, assim, tentar separar, talvez o autor da obra, né, seja difícil, mas nesse caso aqui é uma coisa que você pode querer fazer, né? Se você for pesquisar sobre o David na internet, você vai ver que ele é um cara bem polêmico, bem estranho mesmo. Admiro muito o artista David Sim, mas o ser humano David Sim eu não entendo, não. Mas não estou aqui para isso, para falar dele. Estou para falar da edição da Futuro. E a edição da Futuro, para mim, valeu cada centavo. Então, gente, é isso. O Littleton vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!